Saudações, meus amigos, hoje 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, apóstolos, colunas da igreja. Paulo, evangelizador das nações, Pedro evangeliza os judeus, os hebreus, e o evangelho chega até nós. A igreja chega até nós, construída sobre a proclamação, a profissão de fé desses grandes apóstolos, não só eles dois, mas os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, sustentaram a fé que chegou até nós, chegou até hoje, chegou até nós. Se a igreja se manteve de pé nesses milênios, nesses 2 milênios, não foi por causa dos pérfidos, que muitas vezes fizeram parte dela, como o joio no meio do trigo. Sempre a igreja foi esse grande plantio, O trigo semeado por Cristo, por Deus, mas o inimigo, no meio da calada da noite, enquanto todos dormiam, semeou joio. E o joio muitas vezes fez parte mesmo da realidade da igreja, da vida da igreja. Mas o joio não foi capaz de destruir a semeadura do reino de Deus. O reino de Deus vai se espalhando e vai chegando aos 4 cantos da terra. Por quê? Porque a igreja, esse anúncio, essa verdade de fé, o edifício da doutrina, o edifício do evangelho, está construído sobre a verdadeira fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. É isso que nós professamos nesse dia de São Pedro e São Paulo. Aquele Cristo, Filho do Deus vivo, por quem vale a pena viver e morrer. O Cristo, Filho do Deus vivo, por quem vale a pena viver e morrer. Na nossa vida, na nossa experiência de fé, na nossa experiência de Deus, já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, quando somos fiéis a Ele, quando somos fiéis ao Evangelho, quando somos fiéis ao depósito da fé. É isso que proclamamos para o mundo. Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna, como diz as orações da igreja. Muito bem, meus irmãos, só seremos mesmo invencíveis como igreja, como discípulos de Cristo, nesse mundo complicado, marcado pelo pecado, onde os lobos vorazes, andam por aí rondando, procurando alguém ou alguma coisa para devorar. Só seremos resistentes, só venceremos se formos fiéis a Jesus, fiéis à sua igreja, fiéis ao seu evangelho, fiéis ao chamado à santidade. Somos chamados à santidade de vida, a doarmos a nossa vida inteira, entregarmos tudo que somos, o que temos, em nome de Cristo, para a glória de Deus, para o reino de Deus, para que o reino de Deus aconteça e apareça a partir de nós no mundo. Muito bem, só conseguiremos vencer se formos fiéis a isso, A esse depósito de fé, ao chamado de Deus, à santidade de vida a qual Ele nos desafia. Muito bem, São Pedro e São Paulo intercedam por nós nessa luta, nessa caminhada. Sabendo, meus irmãos, precisamos ter muita tranquilidade. A igreja é atacada a todos os momentos, como o padre disse, durante todos os 2 milênios da igreja. Nesse momento é um momento crucial da vida da igreja. Não faltam os pérfidos, não faltam as mentalidades pérfidas. Não é só o demônio, os demônios que atentam contra a igreja. Existem pessoas de carne e osso mesmo, que se arrogam, os conhecedores, os detentores do bem e do mal, os detentores da verdade, e que querem destruir a igreja de Cristo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra os escolhidos, os amados de Deus, que são fiéis ao seu amor, à sua palavra, ao seu evangelho, ao seu chamado, a essa verdade, que guardam no coração e que guia todas as suas vidas. Essa verdade é guardada nos nossos corações, é o tesouro da igreja, e guia toda a nossa vida, todo o nosso viver, pela vida e pela morte. Para a vida e para a morte nós estamos proclamando essa verdade. O Cristo, Filho do Deus vivo,
O Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele é o Senhor que perdoa os nossos pecados, daqueles que acreditam nele, se arrependem e buscam a sua graça, buscam ser fiéis a ele. Ele perdoa os nossos pecados. É para isso que ele veio a esse mundo, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos salvar da morte eterna. Muito bem, está aí, somos igreja. Fazemos parte dessa realidade, construída sobre a pedra forte, que é a proclamação de Pedro, que é a fé de Pedro e de Paulo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele por quem vale a pena viver e morrer. E Pedro se torna pedra por causa dessa fé que ele guarda no coração e nos transmite. Deus abençoe você nesse dia. Hoje 29, mas até domingo na igreja estaremos celebrando o dia de São Pedro e São Paulo, já que a igreja no Brasil transfere, né, para o domingo a essa solenidade, né, de São Pedro e São Paulo, do martírio, né, São Pedro e São Paulo, porque para que as pessoas possam participar mais presencialmente, né, mais fortemente. Mas desde hoje, dia 29, o dia principal, nós já estamos celebrando nas comunidades. E até domingo, essa grande solenidade nos acompanha. São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, apóstolos, santos apóstolos de Cristo, rogai por nós para que sejamos fiéis a Jesus, fiéis à sua palavra, fiéis ao seu evangelho, fiéis à sua igreja, e não queremos inventar uma igreja da nossa cabeça, segundo os ditames do mundo. Existem pessoas por aí, pelo mundo afora. Veja o que está acontecendo na igreja da Alemanha, veja o que está acontecendo na igreja da Austrália, veja o que está acontecendo na igreja da França, veja o que está acontecendo, meus irmãos, em vários lugares do mundo, em que homens revestidos, né, de poder dentro da igreja, estão querendo reinventar uma igreja segundo as suas loucuras, segundo os ditames do mundo, não segundo o chamado a viver o mistério da cruz, o mistério da santidade que passa pelo caminho da cruz. O caminho da salvação é estreito, a porta é apertada, meu irmão. O caminho da perdição é largo, a porta é larga, e são muitos aqueles que vão por ali. Nós, fiéis a Jesus, discípulos, cristãos de verdade, não podemos nos enveredar pelo caminho do mal, pelo caminho das trevas, pelo caminho do inferno, né? Pelas portas do inferno. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra os discípulos de Cristo, contra os filhos de Deus. No momento que somos fiéis a Ele, fiéis ao seu evangelho, fiéis ao seu chamado, fiéis à sua cruz, fiéis ao seu amor. Deus abençoe a você, Deus abençoe. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.